Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. Gênesis 4:1. Depois de serem expulsos do jardim do Éden, Adão e Eva iniciaram uma nova vida fora do paraíso. Carregavam a dor da queda, mas também a esperança de um novo começo. E foi nessa nova realidade que nasceu Caim, o primeiro ser humano a vir ao mundo através do ventre de uma mulher. Eva viu o nascimento de Caim como uma bênção. Ela disse: alcancei do Senhor um varão. Era como se ela acreditasse que aquele filho poderia ser o início de uma redenção. Logo depois nasceu Abel, seu segundo filho. 2 irmãos, 2 destinos, 2 corações que revelariam o contraste entre fé e orgulho. Caim cresceu e se tornou agricultor. Cuidava da terra, plantava, colhia. Abel, por sua vez, tornou-se pastor de ovelhas. Ambos sabiam da existência de Deus e aprenderam desde cedo que era necessário honrá-lo com sacrifícios. Oferecer a Deus o melhor, como símbolo de adoração e reconhecimento. Chegou o dia de ambos apresentarem suas ofertas ao Senhor. Caim trouxe do fruto da terra do que havia colhido. Abel, porém, ofereceu das primícias do seu rebanho, as partes mais gordas e especiais. E então algo marcante aconteceu. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Gênesis 4:4-5. Não era apenas sobre o que foi entregue, mas como foi entregue. Deus via o coração. A oferta de Abel foi feita com fé, reverência e entrega total. Já Caim, ao que tudo indica, trouxe algo comum, talvez sem zelo ou devoção verdadeira. E Deus, que sonda os corações, respondeu de acordo. O olhar de aprovação de Deus sobre Abel acendeu em Caim um fogo sombrio, a inveja. Ao invés de se arrepender, aprender e mudar, Caim alimentou um sentimento perigoso. O que começou como frustração, logo se tornaria ira. O primeiro altar seria também o palco do primeiro conflito entre irmãos. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Gênesis 4:5. A reprovação de sua oferta atingiu Caim profundamente. Seu semblante caiu. Ele não soube lidar com a rejeição. Em vez de olhar para dentro de si e entender o que precisava mudar, ele voltou seus olhos contra o irmão. Abel havia agradado a Deus. E isso foi o suficiente para acender um ciúme destruidor dentro de Caim. É curioso como o coração humano funciona. Em vez de buscar a Deus em arrependimento, Caim escolheu o ressentimento. O orgulho ferido se tornou combustível para a raiva. E a raiva começou a se transformar em algo mais sombrio, ódio. Mas Deus, como um pai amoroso, não se calou diante dessa mudança no coração de Caim. Ele se aproximou. E como quem estende a mão para salvar um filho à beira do abismo, disse: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Gênesis 4:6-7. Essa foi uma advertência clara e misericordiosa. Deus estava dizendo: Caim, ainda há tempo. Você pode mudar. O pecado está à porta, pronto para te dominar, mas você precisa vencê-lo. Era como se o próprio céu gritasse: não faça isso. Mas Caim já havia permitido que o ciúme crescesse demais. Ele não quis ouvir. Suas emoções falaram mais alto do que a voz de Deus. Ele não queria reconciliação, queria alívio. E achou erroneamente que esse alívio viria com o silêncio do seu irmão. Foi então que Caim chamou Abel para o campo. Um lugar longe, isolado, sem testemunhas. O cenário perfeito para esconder a consequência do pecado. E ali, sob o céu que antes presenciou a comunhão de irmãos, o primeiro sangue humano seria derramado. Caim atacou Abel e o matou. O primeiro homicídio da história havia acontecido, o ciúme vencera. A inveja calou a vida de um inocente. O campo, antes símbolo de vida e trabalho, agora se tornava um lugar de morte. O sangue de Abel clamava da terra. Deus, mais uma vez, não ficou em silêncio. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Gênesis 4:9. O céu havia testemunhado o crime.
O campo que recebeu o sangue de Abel agora se tornava um altar de clamor silencioso, mas audível aos ouvidos de Deus. E Deus, mais uma vez, se aproxima, não para punir imediatamente, mas para confrontar com misericórdia. Caim, onde está teu irmão? Era uma pergunta que soava como um espelho. Deus sabia a resposta, mas desejava que Caim a encarasse, que confessasse, que se arrependesse, que reconhecesse o peso daquilo que fizera. Mas em vez disso, Caim respondeu com frieza: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? A indiferença de Caim é tão impactante quanto o próprio crime. Ele havia matado seu irmão e ainda assim se escondia atrás da mentira. Seu coração estava endurecido. A semente do pecado que ele não dominou havia produzido frutos amargos. Então Deus revelou a verdade com voz firme. Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Gênesis 4:10. O sangue de Abel clamava por justiça. A terra, que antes produzia frutos para o sustento, agora estava manchada pela morte. E Deus não poderia ignorar. Caim, que foi advertido, agora seria julgado. Não por vingança, mas por justiça. Deus então declarou: Agora és maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber o sangue de teu irmão das tuas mãos. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Gênesis 4:11-12. O pecado havia distanciado Caim não só de Deus, mas da própria criação. A terra já não responderia ao seu trabalho. Ele se tornaria um andarilho, sem lugar fixo, carregando o peso do que fez. Ao ouvir isso, Caim sentiu o peso da consequência e clamou: É maior a minha maldição do que posso suportar. Mesmo em meio à sua dor, Caim não demonstrou verdadeiro arrependimento, mas temeu pelas consequências. Ele sabia que agora estava exposto, vulnerável. Qualquer um que o encontrasse poderia vingar a morte de Abel. E mesmo assim, Deus mostrou misericórdia. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Gênesis 4:15. Caim acabara de ouvir sua sentença. Seu pecado o afastou da presença de Deus, da terra e da comunhão com seus pais. Ele seria um errante, alguém sem raízes, sem descanso, carregando nas costas o peso da culpa. E diante disso ele clamou com medo: Todo aquele que me encontrar me matará. Mesmo diante do primeiro assassinato da história, mesmo diante da dureza do coração de Caim, Deus não respondeu com um castigo de morte imediata. Ele respondeu com algo surpreendente: proteção. Deus colocou um sinal em Caim. Não sabemos exatamente o que era essa marca, mas sabemos seu propósito: proteger. Deus estava dizendo ao mundo que a justiça pertence a ele e que a vingança não era o caminho. O Senhor pôs um sinal em Caim para que ninguém o ferisse. Gênesis 4:15. Caim então partiu. Foi habitar na terra de Nod, a leste do Éden. Um lugar simbólico, pois Nod significa exatamente isso: errante fugitivo. Ele se afastou da presença do Senhor, construiu uma cidade, teve filhos e deixou descendência, mas não deixou arrependimento. O contraste entre Caim e Abel continua ecoando através dos séculos. Abel morreu cedo, mas sua fé ainda fala. Ele foi o primeiro mártir. Sua vida, embora curta, foi uma oferta sincera. E o sangue que ele derramou, mesmo sendo o símbolo da injustiça, foi o prenúncio do sangue mais poderoso que viria um dia, o de Jesus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Hebreus 11:4. A história de Caim e Abel não é apenas sobre um crime, é sobre corações diante de Deus. Um se entrega com fé, o outro se aproxima com orgulho. Um é aceito, o outro se revolta. Um morre, mas deixa legado. Outro vive, mas carrega o peso de ter escolhido o mal. Essa história nos ensina que Deus vê o interior antes do exterior. O pecado bate à porta, mas não é inevitável. O ciúme e o orgulho podem nos destruir se não forem tratados. E mesmo quando erramos, Deus ainda nos alcança com advertência e misericórdia. Quantas vezes permitimos que a comparação com o outro destrua nossa paz? Quantas vezes deixamos o orgulho calar a voz de Deus? A história de Caim e Abel nos convida a algo profundo.
Oferecer a Deus não apenas o que temos, mas quem somos, com um coração sincero e quebrantado. Se essa mensagem tocou você, deixe um amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda está chamando, dizendo: onde estás?